Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. E o tema de hoje, seguindo essa série dos episódios dentro do tema Humanidade, que é o livro que nós vamos abordar daqui a alguns episódios, o tema de hoje é Pare de desconfiar. Pare de desconfiar, hein? Estamos programados para confiar. Será mesmo que estamos programados para confiar? O que tem acontecido que no mundo tem tanta desconfiança, tanta mentira e outros detalhes que nós vamos, de maneira descontraída, abordar aqui. Para esse podcast tão especial, eu convido já a nossa famosíssima banca. Então eu chamo para compor a banca o Vilmar Duarte, o nosso mais conhecido aí no mundo da podosfera, dos podcasts, como Careca Brilhante. É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje, talvez tenhamos algumas tijoladas interessantes. Se você acha que uma tijolada não dói, desconfie. Se você acha que dói, então não precisa desconfiar, só se proteja, porque vem tijolo por aí. Ele começa dizendo que talvez, e depois ele diz, vem tijolo por aí. Muito legal. E também chamo aqui, então, para compor a banca, a nossa queridíssima Fer Filipozzi, o nosso brilho aqui do podcast, né? Você vê eu e o Vilmar sempre mais monocromático, cinza ou preto, e a Fer sempre vem tipo, pá, cheguei, brilho, colar, assim, oncinha, rosa. Ferzinha, cola na banca com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos assistem, para todos os que nos ouvem em qualquer lugar do mundo. Sejam muito bem-vindos. E vamos aí conversar sobre confiança, inclusive pegando aí a deixa do Vilmar. Se você ficou na dúvida que vai ter tijolada, pode confiar nele, sim. Vamos lá falar sobre isso. Estamos na nossa quinta temporada. Estamos caminhando para os últimos episódios da quinta temporada. Se você está a fim de nos ajudar nessa jornada, ativa o sininho para que você seja notificado de todas as publicações que nós realizamos. Assina o canal e pelo Spotify também, se você está pelo YouTube você assina o canal, tudo, mas pelo Spotify você também pode ir lá, assinar e dar 5 estrelinhas pra gente aí, vamos nessa. A ideia da nossa fechar a quinta temporada aqui, esse é o livro que vai fechar a temporada, né, Humanidade. É terminar o ano mostrando que há uma esperança, há um sentimento de esperança para a humanidade, que sim, temos muitas coisas boas, então é muito legal terminar esse ciclo da quinta temporada com essa última edição do Humanidade. E hoje, pare de desconfiar, estamos programados para confiar. Então vamos nessa, vamos seguir com o nosso podcast. A ideia de estarmos programados é você conseguir perceber que a verdade, por mais que a gente tenha uma quantidade incrível de mentiras no nosso cotidiano, na nossa rotina, e eu vou falar um pouco mais sobre isso para frente, sobre estudos que demonstram, vou dar uma tijoladinha aqui, uma alfinetada nisso. Existem estudos que demonstram que você, no seu convívio diário, as pessoas mentem para você de 10 a 200 vezes por dia, num dia comum. De 10 a 200 vezes por dia num dia comum. Mas isso eu vou falar mais pra frente. Mas a verdade é a nossa moeda de troca. O que eu quero dizer com isso? Que se a mentira fosse a moeda de troca, a mentira não funcionaria. Então a mentira só funciona porque nós temos a verdade como moeda de troca. Então quando o Vilmar me fala algo, ele leva em consideração que eu acredito nele. Então a verdade é a nossa moeda de troca. Então, se o Vilmar me oferece, se o Vilmar fala, ele tem um tema que ele já separou aqui sobre o dinheiro, mas, por exemplo, se o Vilmar, a Ferzinha pede dinheiro pro Vilmar emprestado, e aí ela fala para ele assim, não, eu vou te pagar. E aí o que acontece? Ele acredita nela e empresta dinheiro para ela, mas ela nunca paga, mas ele acreditou. Ela não é assim, tá? Mas é um exemplo. Mas se a mentira fosse a moeda de troca, no momento que ela pede dinheiro emprestado e fala, eu vou te pagar, ele já sabendo que a mentira é a moeda de troca, ele não empresta. Então é claro que a verdade é a nossa moeda de troca a tal ponto que todos os produtos, todas as coisas que nós consumimos
partem desse princípio que a gente acredita que os lactobacilos vão funcionar mesmo do Yakult, né? Que o Activia vai fazer você ir no banheiro em 1 semana de uso. Essas coisas, parte do ponto que as pessoas acreditam. Então esse é o contexto do nosso podcast de hoje, mas que a gente tem que entender que estamos programados para confiar. E é isso, a desconfiança, ela tem a ver com suspeitar, duvidar, né? Mas a gente poderia trazer para um viés mais altruísta, né? Que é o axioma número 1 da nossa metodologia, que é não acredite. O não acredite não quer dizer duvidar, quer dizer que você não precisa ser ingênuo. Você vai pesquisar, você vai buscar fontes, você vai averiguar se aquilo tem fundamento propriamente dito. A pessoa não precisa saber que você não está acreditando. É para você sorrir, concorda com ela, mas você concordar com uma pessoa não quer dizer que você vai assumir aquilo como uma verdade para você. E trazendo para um viés jurídico, é legal frisar que existe até um postulado, uma lei mesmo, que determina que as testemunhas estão obrigadas a dizer a verdade em juízo. E se elas não disserem a verdade, elas podem incorrer, inclusive, em um crime de falso testemunho com previsão de reclusão, inclusive. Então, elas estão ali comprometidas a manter a sua palavra e dizer a verdade. A própria lei confia, ou pelo menos assim esperamos, né? Confiamos que as pessoas estão dizendo a verdade em juízo. Porque a verdade é a moeda de troca, senão se você sempre desconfiar das pessoas, se você sempre... É uma paranoia. Então, a gente tem que acreditar. E aí, claro, fazer o que o Vilmar falou. Você vai atrás das fontes, vai buscar as informações, e é o que quando nós estamos falando de um processo jurídico, é isso que os advogados e que os detetives, os policiais, ou os investigadores, a corregedoria, depende da instância, é isso que eles vão verificar. A pessoa disse isso, vamos verificar se é verdade? Inclusive até mesmo pelo princípio da própria presunção de inocência, né? Isso. Então presume-se, a gente parte desse pressuposto de que a pessoa é inocente e qualquer dúvida precisa ser comprovada. Então um juiz, por mais que ele tenha ali uma certa dúvida se a pessoa é realmente inocente, ele não pode condenar se ele não tiver plena convicção de que a pessoa é culpada. Então vale na nossa sociedade essa presunção de inocência. E é interessante perceber isso. Vamos aprofundar um pouquinho, por mais que vai dispersar um pouquinho do tema central, mas acho que vale, que é quando a pessoa assume um cargo público, no nosso país, quando a pessoa assume um cargo público, ela é investida de um crédito de verdade. É uma autoridade, né? Ela tem um crédito de verdade. O que significa? Que por ela ter um cargo público, o que ela está dizendo tem um maior peso para ser verdade do que o que você, que não é pessoa que tem cargo público, está dizendo. E é legal você perceber isso, que quando existem acusações contra políticos, a justiça toda já parte do pressuposto de que o político, ele está falando a verdade. E que a pessoa que está fazendo a acusação, que ela vai ter que provar que a pessoa não está fazendo a verdade. É muito legal isso. Para quem acompanha podcast e tudo, eu vou deixar a recomendação aqui de um podcast chamado Collor vs Collor. São 8 episódios. É parte da estrutura da Globoplay, mas provém de um outro podcast que eu curto muito, vou deixar a indicação aqui, que é o Rádio Novelo. E nesse podcast tem uma hora que conta, para quem é da era Collor e tudo, né, o primeiro presidente eleito após ditadura, todas essas coisas, em que ele está sofrendo uma acusação pelo próprio irmão, e aí o irmão corre o risco de ser preso. Por quê? Porque como ele tem fé pública, o presidente tem fé pública, o irmão tem que provar que aquilo que ele disse estava certo. E aí entra a questão da verdade, porque se pressupõe que o cara que está governando, que o cara ele está dizendo a verdade. Isso em todos os casos é muito legal. E o que a Fer falou, imagine você perjúrio, né? De 2 a quanto? Pode pegar até 2 anos? 2 a 4 anos. 2 a 4 anos de reclusão e ainda multa. Então nós estamos programados para confiar, mas temos que instalar ali um filtro, uma atenção, uma lente, de que tipo, cara, tudo bem, mas eu não vou ser tão ingênuo assim. Não é porque a embalagem do produto está dizendo que ali tem um lactobacilos vivos ou que aquilo ali vai me ajudar. Você tem que entender que também tem toda uma indústria do marketing que estuda os viés, a veia comportamental
para nos influenciar a comprar, a usar e tudo mais. Então a gente tem que manter esse axioma, como é mesmo, Mar? Não acredite. É um paradoxo, né? É um paradoxo. Estamos programados para confiar, mas não acredite. E o que é interessante, esse paradoxo, é que tem uma pesquisa da Ipsos, que foi feita uma pesquisa mundial, onde lá fora, de 3 a cada 10 pessoas, elas confiam amplamente no próximo. E no Brasil, se você tira o restante do mundo, 1 a cada 10 pessoas confia no próximo. Uau. Por que disso? Possivelmente por conta de promessas políticas, promessas das autoridades, como as autoridades agem, e aí o brasileiro tende a desconfiar mais do que o restante do mundo, na média, né? Na média, é isso. Acabou de me cair uma ficha aqui sobre isso que você está falando, muito legal, que é assim, provavelmente, me caiu essa ficha, que talvez isso tenha a ver com o fator de que Judas era um amigo, e salvou a vida, né? Judas, o cara confiou num amigo, né? E que o diabo era um anjo. Então, todo esse arquétipo que envolve a estrutura das religiões já nos mostra que, puxa, se até um anjo pode enganar, virar dentro da estrutura toda, se um anjo pode virar o diabo, e se o meu melhor amigo vai me dar simbolicamente, não foi isso que aconteceu, me dar um beijo e me entregar, X9, por isso que a gente desconfia tanto, né? Pô, pensa nisso, acho que faz sentido. Mas eu acho legal que a gente, até voltando daí estamos programados para confiar lá fazendo uma retrospectiva de novo, lá pra origem da sociedade. Na época que o Vilmar ainda era o Vilmar tava um camarão. jovem. Um camarão, um embrião. A evolução das espécies, de onde cada um veio. Se você não entende essa brincadeira interna aqui, é porque nas primeiras temporadas nós brincávamos que pelo Vilmar ser o mais experiente, velho de todos os que gravam o podcast aqui das bancas, nós brincávamos que ele estava vivo desde a época de Noé, desde a época Matusalém, da origem de Roma, lá com os 2 irmãos que foram alimentados pelo lobo. Não, tudo isso é mentira, você também sabe essa mitologia. Mas enfim, voltando lá para essa época, nós, enquanto humanidade, tanto estávamos programados para confiar que nós aceitamos abrir mão de algumas das nossas liberdades para entregar isso para o Estado como forma de dizer, olha, Estado, eu confio que você vai me proteger, eu confio que você vai me dar certas necessidades básicas, eu confio nas suas instituições democráticas, no poder judiciário, e até hoje isso funciona assim. Porque a gente vive, a gente continua confiando, embora estejamos mais descrentes, a nossa programação primária é para confiar. O dinheiro é uma baita invenção, né? A gente Exato. acredita que aquilo tem valor, né? E por quê? Quando você começa a estudar a origem, né, do dinheiro, você tem que entender que ela surgiu antes num formato de escambo, em que a pessoa trocavam coisas. Depois elas começaram a dar uma garantia, que era um documento, um papel, dizendo que você tem direito aqui a 10 sacas de arroz quando você quiser pegar. E aí, começou a acreditar ali que aquele papelzinho valia 10 sacas de arroz. Se fosse Exato. inundar, se fossem roubar, você não sabia, mas... E tem uma coisa muito legal nisso tudo. Quando a gente está falando sobre mentira e sobre toda essa estrutura de confiar, né? Se você for pegar ali uma linha de estudo da filosofia e tal, para o Immanuel, né? Para o Kant, a mentira era algo extremamente... Era um imperativo categórico. O que ele queria dizer com isso? Que mentira era inadmissível, categoricamente inadmissível. Para Kant, a mentira não podia fazer parte de uma sociedade com interesse de desenvolver. Mas aí quando a gente vê isso, que a mentira ela não pode nunca, porque quando você vai tentar estudar ali, Kant disse que a mentira é um imperativo categórico, ou seja, não pode acontecer nunca. Significa que não dá exceção. Aí você vai estudar o código de ética do yoga, tá lá, não mentir. Você vai estudar os 10 mandamentos, tá lá também, não mentir. E aí você começa a perceber que sim, o ideal para o desenvolvimento da sociedade é não mentir, mas existem momentos em que isso deve estar errado. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque é uma coisa que eu ensino, tá dentro do código de ética do yoga lá, Satya, não mentir. Mas isso não pode ser categórico.
Por que eu quero dizer com isso? Você acha mesmo que, então, se for para você salvar o seu filho, você acha que você vai conseguir aplicar todo esse imperativo categórico de Kant e vai dizer para, por exemplo, aqui um exemplo, uma citação que eu gosto muito do professor Clóvis de Barros Filho é: então a Gestalt bate na tua casa e o seu filho está escondido no porão e você entrega? Então, pensando dessa forma, a gente tem que entender que a mentira, ela também tem um viés de tornar a vida em sociedade viável e possível. E existem estudos hoje em dia comprovando que é um mecanismo de convivência social. Muito bem visto por quem estuda a sociedade como um todo, ele é muito bem visto. Porém, o problema todo que a gente tem, essa dificuldade que o Vilmar falou, que de 1 em cada 10 brasileiros confia isso. Cara, esse dado é chocante. O problema todo é você entender que existe uma linha em que a mentira ela tá sendo usada para você se aproveitar, para você se dar bem na situação. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que entender o porquê que somos programados para confiar, mas puxa vida, né? Tô com uma coceirinha aqui atrás da orelha. A sociedade ela tem essa questão, inclusive os grandes meios de mídia também se utilizam disso. Por exemplo, antigamente tinha as propagandas de cigarro, né? Cara, mostrava que você era um super-herói, você ia conseguir andar de moto, lancha, ia ficar bem na fita. Era Hollywood descolado. É o sucesso. É o sucesso. Como era outra? Venha para o mundo de Marlboro. O cara num cavalo, o cara todo num cenário incrível. E aí ele mostra um lado descolado do estilo de vida da pessoa e não o que realmente o cigarro faz com a pessoa. Isso aí pouco importa naquela propaganda. Uma notícia, né? Teve um canal de televisão grande aí que noticiou que um casal, que eles estavam andando estava de carro, né? Por uma determinada rua e atropelaram 5 transeuntes assim de uma vez e não prestaram socorro. E aí o outro canal noticiou a mesma notícia, falando que eles estavam passando por um lugar muito perigoso e as pessoas chegaram, alguns dessas pessoas que estavam andando na rua quebraram o vidro, tomaram o celular, a bolsa, e o casal ainda estava com o filho no banco de trás. O que eles fizeram? Eles fugiram, aceleraram e passou por cima de outras pessoas que estavam também com a mesma intenção de assaltá-los. Então depende de como a notícia ela é entregue para você, ela tem um viés que tem a ver com o que aquele canal ou aquela mídia quer transmitir para você. Por isso que você não pode acreditar em tudo, mas nós temos essa tendência de acreditar em promessas políticas, em notícias da televisão, ou a forma como as novelas impõem para você como você tem que agir em determinadas situações, e você vai sendo manipulado por todo o tempo. Então, esse ímpeto de acreditarmos, de confiarmos em tudo, também pode te prejudicar. Por isso você tem que colocar esse filtro que o Malachini trouxe anteriormente. Mas faz total sentido que estejamos realmente programados para... Não sei se programado. Programado é uma palavra um pouco programado. Estranho, nosso cérebro né? é um computador, gente. Mas enfim. Mas a gente tem essa tendência a confiar nos outros, até mesmo porque isso é um elo da sociedade. Sim. A gente precisa dessa confiança para que a gente consiga viver em sociedade, senão seria impossível. Se a gente partisse do pressuposto de que todos estão mentindo pra gente o tempo inteiro, a gente não confiaria nos nossos familiares, a gente não confiaria nos nossos amigos, nos nossos chefes, a gente não confiaria em ninguém. A vida seria um inferno, imagine. Não teríamos relações. Exato. Então a gente parte já desse pressuposto de que sim, para que a gente viva numa sociedade, nós temos essa programação para confiança. Qual seria a palavra? Vamos achar uma palavra aqui, Felizinho. Se não é programado, é o quê? Condicionado? O condicionamento. Talvez, condicionados. Modelado, condicionado, programado, né? Mindset, né? É de setar, né? Tipo, você vai... Então, habituados. Habituados, dentro da estrutura do sânscrito e do yoga tem um termo que são os vasanas, e são os condicionamentos ali, aquela intenção já condicionada, né? Mas sobre o que o Vilmar falou, de ter alguns viés
de interpretação da mesma história, né? Me veio na cabeça 2 pessoas. Uma delas é o Raulzito, né? Raul Seixas. Tem uma música que ele comenta lá, né? Não tem certo nem errado, todo mundo tem razão. O ponto de vista é que é o ponto da questão. Maluco, beleza, né? Total. Mas ele baseou essa música muito num conceito de Nietzsche, que para Nietzsche a verdade ela é totalmente ilusória. A verdade para Nietzsche é uma ilusão contada pelas pessoas e que depende dos interesses individuais e coletivos. Então, olha Nietzsche. Nietzsche já estava, tipo, muito... Nietzsche entrou com os 2 pés ali na teoria de Kant, né? Tipo, para Kant, a mentira não pode ser nunca feita categoricamente. Isso está lá para Kant. E Nietzsche já pensa, não, peraí, o que é verdade? O que é mentira? Então, para Nietzsche é muito legal essa sacada de que é uma ilusão. A verdade é uma... Como a gente falou, tá aqui o meu dinheiro. É uma ilusão o dinheiro. Tá aqui o país Brasil. No livro do Harari, quando ele conta sobre as narrativas no primeiro livro do Sapiens, que já tem mais de 10 anos o livro, né? Pô, incrível. Ele conta as narrativas, ele diz que todas as narrativas são ilusões. E que aí entra o que a Ferzinha falou. Que as pessoas, elas acreditam, né? Se a sociedade não acredita que você tem aquela nacionalidade, que vale a pena morrer pela coroa ou pelo tal Deus, aí as coisas não andam, né? Você trouxe Nietzsche, ele tem uma expressão, uma frase também que eu acho fabulosa. É o Nietzsche. Ele diz que a convicção é pior do que a mentira. Porque se a pessoa ela acredita que ela está, por exemplo, que ela está de posse do poder de Deus, ou poder da coroa, ou o que quer que seja, essa pessoa realmente ela tem esse poder. Ela vai mover montanhas por isso. Ela vai fazer com que as outras pessoas acreditem nela. Ele vai ser um grande líder, por exemplo, numa batalha. Então, a convicção, porque a pessoa ela acredita primeiro em algo que seja fantasioso, e ela passa com tal veracidade para as outras pessoas que não tem o porquê das outras pessoas não acreditarem. E você percebe isso nos calotes que a gente recebe, né? Quantos golpes não tem por aí no mercado? Então, porque a gente tem essa tendência mesmo de acreditar, né? E antes da gente avançar aqui para nossa pauta do podcast, tem uma coisa muito legal aqui, entre o que a gente começou a falar e a linha que tomou, assim, pô, achei muito legal mesmo. Tem uma parte que bom, somos programados para o bem. A gente está utilizando essa pauta toda baseada no livro Humanidade, que ele dá uma esperança para nós, né? Uma pequena esperança de que a humanidade está num caminho bom. Um outro livro que também traz isso, mas de uma maneira mais por fatos, é o Factfulness. Ele traz os fatos comprovando o quanto... Sim, sempre tem o que melhorar, né? Mas ele traz por fatos que a humanidade melhorou muito em vários aspectos. Mas é interessante perceber que quando a gente vai estudar lá, por exemplo, as 48 leis do poder lá, o cara cita o tempo todo Maquiavel. E para Maquiavel, a história de Maquiavel era assim, quando você faz algo e você se dá bem, você está dando da moral, porque você se deu bem. Então, para Maquiavel, nada mais é do que isso. É uma história de a conduta positiva é quando você se dá bem. Então, talvez por isso tenha surgido tantas desconfianças, porque as pessoas começaram a tentar sempre se dar bem. E às vezes se dar bem é sobreviver, né, gente? A gente tem que entender isso. Se você for voltar um pouquinho, ou ir para regiões, ou ir para locais em que as pessoas passam dificuldades que para nós aqui que vivemos numa certa bolha, essas dificuldades não existem, então dá para entender o ponto de vista de Maquiavel, que é tipo, cara, a moral para mim é me dar bem. E o utilitarismo ele já vai mudar bastante. É quando a maioria se dá bem. Então, vamos matar aquelas pessoas em prol da maioria, que é o que os caras que gostam de guerra pensam, né? É um utilitarismo, né? Então, é interessante perceber tudo isso. E volta lá na estrutura do Immanuel, lá do Kant. Para Kant, essa história toda é a seguinte. Moral ou o fato de confiar tem a ver com se aquilo que você está fazendo, se aquilo que você faz pode ser feito por qualquer pessoa. Aí está dando a moral. Se o que você está fazendo poderia ser feito naquela situação que você está, né? Naquela situação que você está, que você se encontra, aquilo que você está fazendo, se aquilo pode ser feito por qualquer pessoa, significa que isso está mais perto de estar dentro da moral do que é correto.
Mas percebe como é difícil? E talvez por isso que a nossa programação de confiar é super importante para a preservação da espécie, mas ao mesmo tempo a vida em sociedade nos mostra que às vezes, opa, eu preciso me dar bem aqui, eu preciso ir ser um pouco mais maquiavélico. E é difícil porque acho que são poucas as verdades realmente absolutas que existem, né? Então isso é algo muito subjetivo. O que é verdade pra você não é uma verdade pra mim. E talvez, sob esse aspecto, eu acredite que eu estou agindo de acordo com a minha verdade, mas pra você eu estou sendo totalmente fora, né? Estou quebrando a sua confiança em algum aspecto. É muito doido pensar em como certas coisas são muito subjetivas. E até me vem agora que acho que o poder influencia muito nisso também, né? Os jogos de poder acabam fazendo daí com que venha muito disso de... Então agora aqui talvez eu não precise ser tão ético, talvez eu precise usar uma mentirinha aqui para manter o meu poder. E isso acaba daí, dificultando toda essa nossa programação para confiar, porque realmente, se você der poder para alguém, você vai... A gente já falou isso em algum podcast, acho que a Malaquine até falou, que dando poder para a pessoa, você descobre realmente quem ela é, né? O caráter dela. E, enfim, daí isso complica a nossa confiança no nosso próprio aspecto de ser alguém que confia. Daqui a pouco nós vamos estar entrando numa loucura, numa barafunda, que é que nós chamamos de carnaval no Brasil aqui, né? Mas por que olha a conexão aqui. O carnaval tem algumas origens que a gente pode estudar, a origem do termo carnaval, mas uma das origens que era a carne levar-lhes, ou seja, tirar a carne da alimentação, passar por um período de purificação e tudo, mas aí isso foi criado, e então as pessoas falam, cara, então como eu vou passar por um jejum, antes eu vou tocar o louco aqui, vou comer tudo que eu puder e tal. E em algumas regiões, principalmente em alguns povos e locais, as festas do estilo carnaval, com esse mesmo objetivo, elas tinham algumas inversões de papéis. E hoje a gente vê isso no carnaval, né? Você tem lá o bloco dos homens que se vestem de mulher, o bloco dos não sei o que, tal, uma inversão de papel. E em algumas sociedades essa inversão era assim. Por exemplo, o prisioneiro tinha um dia de rei. Ele se vestia como rei, ele podia inclusive fornicar, transar com a esposa do rei. Olha que loucura. E depois ele era morto. Mas tinha essa inversão de papéis. E quando você começa a estudar a história, você começa a perceber que toda essa questão do poder, em muitas sociedades, isso era tão percebido que existia propositalmente em algumas festas essa inversão de poder. E uma dessas inversões de poder também era que o rei ele era destituído de todas as suas roupas, ele andava entre os plebeus, né? E nesse dia o rei, às vezes ele era apedrejado, ele era xingado, para ele, como se ele estivesse ali se purificando, né? Mas essa inversão de papéis era também para ele perceber o quanto o poder corrompe, o quanto o poder muda, o quanto o poder... E aí o plebeu que sempre foi lá e adorou o rei, rei, na hora que tacava pedra e tal. Essa dos dois lados. Você ter muito poder e tirar o poder, né? Você também percebe como que a pessoa reage, né? Exato, você vê essa história que o Malaquine trouxe do o rei se despojar das suas coisas e andar com os plebeus, hoje em dia cada vez menos, né? Porque imagina, um candidato é eleito pela maioria e o cara não pode andar nas ruas, porque senão ele vai ser apedrejado, vai ser xingado, ele vai ser inquirido, né? Vai ser questionado do porquê dele fazer A ou B. E é uma loucura isso, porque se ele foi alçado ao poder por conta da massa, por que não porque ele não mantém a verdade, né? Ele promete, ele faz promessas só para alcançar o poder, como a Ferzinha falou. A pessoa ela quer o poder pelo poder, né? Estamos numa onda de desconfiança em relação aos políticos, né? Mas isso, enfim, não é o nosso padrão. Mas eu sinto que isso é no geral, né? A gente tem essa história... Nós, biologicamente, se a gente não pudesse confiar no próximo, nós não estaríamos aqui, nós não seríamos a espécie dominante no planeta. O fato de a gente conseguir trabalhar em grupo, conseguir trabalhar em equipe e se defender e até mesmo às vezes morrer pelo outro, porque a gente acredita que está ajudando, fazendo bem, isso nos mostra que realmente nós somos geneticamente programados para o bem,
Mas é que o bem, ele também vai depender disso que o Vilmar comentou agora há pouco, né? Ponto de vista, né? Ou seja, daquela sacada do Nietzsche sobre a verdade. Mas tem uma parábola sobre a verdade muito legal. Eu queria contar. Respira, então. Senta que lá vem a história. Aí põe aquela... Como é que era? Do Castelo Rá-Tim-Bum? Você tem que achar isso pra ficar legal a nossa edição aqui no podcast. Senta que lá vem a história. E essa parábola eu aprendi com o meu mentor, com o professor De Rose, e eu vou replicá-la aqui, talvez. Você sabe que quem conta um conto aumenta um pouquinho, né? Mas essa parábola é a seguinte. Um dia um filósofo estava conversando com o diabo. Sabe esses filósofos que já transcenderam, eles já conseguem frequentar os dois mundos ou os vários mundos que existem, e ele estava conversando com o diabo. E aí, esse filósofo conversando com o diabo percebeu que um sábio, enquanto ele conversava, estava passando, e esse sábio estava carregando um saco cheio de verdades. Imagine um saco com várias bolas ou bolhas, porque a verdade é uma bolha, né? E aí, esse sábio, como os sábios são geralmente distraídos, ele derrubou uma verdade e continuou caminhando sem perceber. E aí, uma pessoa que estava passando por ali achou essa verdade. Pegou essa verdade, admirado com a verdade, e ficou entusiasmado e saiu gritando que encontrou a verdade. E aí, o filósofo que estava conversando com o diabo olhou para o diabo e disse: "Ih, diabo, agora você se lascou, você está perdido, porque ele encontrou a verdade e vai poder mostrar para todo mundo que você não existe." E aí o diabo olhou para o filósofo e disse assim: "Não, você está muito enganado. Ele encontrou uma parte da verdade, um pedaço da verdade. E com isso ele vai fundar mais uma religião e eu vou ficar mais forte ainda." Então é pra gente ter, de novo, né, a sacada de tudo que a gente está falando aqui. Essa parábola, para mim, ela é muito legal, que ela demonstra que a verdade absoluta é uma utopia, né? Não tem como. Acaba sendo uma amálgama, né, da sociedade também. Além da gente ter essa propensão a acreditar no próximo, essas pequenas inverdades que acabam situando, acaba gerando essa convicção de que aquela aldeia ela tem uma coesão, que aquele país tem aqueles limites, porque senão, se tudo for às claras, não tem muita coisa que sobreviveria, né, na atual realidade. Por que você trabalharia se, por exemplo, tudo fosse dividido igualmente para todos, né? Imagina uma sociedade ideal, ninguém precisa trabalhar, mas cada um tem as suas habilidades e vai prover essas habilidades para o próximo. Não acontece, porque se você só prover o seu serviço para o próximo e o próximo não te retribui em nada, como é que fica? Fica desbalanceado, a sociedade acaba não funcionando. Altruísmo puro, né? Altruísmo puro, não funciona. Mas sabe o que eu achei legal? Que quando a gente começou o podcast, a Fer trouxe um pouco ali essa questão do viés jurídico, da pessoa ela estar ali juramentada, que está dizendo a verdade e tudo isso. E aí eu fiquei pensando assim, é tão louco esse lance da mentira e da desconfiança que a gente até criou o dia da mentira, né? 1º de abril ali, o dia da mentira, em que as pessoas ali, como se naquele momento está autorizado a mentir a rodo aqui, você pode pregar peça e tá tudo, e se construiu tudo isso. Porque nós temos que entender que a sociedade, na estrutura da sociedade, a mentira é um mecanismo de permitir certos laços, e isso hoje já, toda a estrutura da neurociência, os psicólogos que estudam isso, então a mentira ela está na estrutura dos lóbulos frontais, a mesma região que está o seu senso crítico, na mesma região do cérebro. Mas os estudos demonstram, olha que legal isso, os estudos demonstram que para você mentir, você solicita com muito mais intensidade as conexões, a estrutura dos lóbulos frontais, ou seja, a mentira ela consome mais energia, ela precisa de mais recursos do que simplesmente apresentar fatos. Porque, olha que legal essa sacada, porque para mentir, primeiro, você tem que bloquear que vai dizer a verdade. Aí você bloqueou que vai dizer a verdade, você tem que construir uma história. Tem que construir uma história, tem que criar detalhes, tem que usar a imaginação, criatividade. Você tem que convencer a pessoa daquilo. Então a mentira ela é um pouco mais rica no que diz respeito à solicitação neuronal e da estrutura dos lóbulos frontais. E hoje também já se sabe que existem idades
no desenvolvimento do ser humano. Então, até os 6 meses, a criança consegue algum tipo de mentira. Aí, a partir de 1 ano, ela consegue já blefar. Olha que interessante. A partir dos 5 anos, ela já consegue mentir para os pais e para as mães. E na adolescência, é a época que mais... E que daí a mentira não é uma mentira, é uma mentira para encobrir as coisas, para se safar. Então, já existe um estudo, e isso é um mecanismo de convivência social. Porque se você sempre fosse falar a verdade, como Kant, ou como Patanjali colocou no Código de Ética, ou como os 10 Mandamentos... Já imaginou sempre como seria a vida? Nós não estamos prontos para a verdade. A verdade, ela é dura, né? A verdade dói. Essa que é a real. Você tá pronta para a verdade? Tô no caminho, tô tentando. Mas já imaginou? Você chega toda produzida, cabelo, unha, tal, chega pro seu namorado ou pro gatinho que está saindo, tal, e fala isso aqui, e ele olha e ele não gostou da cor do vestido. Ou ele não gostou de qualquer... Pouco importa, né? Quem tem autoestima não tá nem aí, mas eu tô dando um exemplo. Ou o contrário. Eu fiz a barba. Cheguei lá de barba feita, feliz da vida pra minha namorada, barba feita. Nem repara. E aí eu olho pra ela e falo, e aí, gostou que eu fiz a barba? E ela odeia que tire a barba. Mas ela... ficou legal, mudou um pouquinho. Ou seja, é um mecanismo de convivência social. A gente tem que entender isso, né? Com certeza. A sociedade não está preparada para 100% de verdade. Isso é um fato. Então imagine que os especialistas, eles afirmam que a mentira é um comportamento social normal. Aí eu gostaria de tirar o normal e colocar o comum, que é o que o meu mentor diria. Ele diria normal não, comum. As pessoas comuns agem assim. As pessoas normais vão mais pro lado de Kant, de Patanjali. Exatamente. Você falou da criança experimentando a mentira, né? O quanto de mentira a criança... Me lembrei de um videozinho, o menino deve ter 1 ano e meio, 2 no máximo, e ele tá com a mão presa dentro de um jarro de vidro, assim, com a mãozinha presa. E aí os pais ficam desesperados, que não sei o que, a hora que o pai pega no bracinho dele, ele tira e sai dando risada. A criança, assim, já testando, já fazendo essas pegadinhas, né, com os pais. E a gente está de tal forma programado realmente a não desconfiar, a acreditar no próximo. E você pode perceber isso, por exemplo, em investimentos. Né? Eu mesmo fiz diversos investimentos na minha vida e poucos deles deram resultado. Falando em investimento, não é nem empréstimo de dinheiro. Já levei calote de pessoas que não devolveram, mas eu tive muito mais sucesso da pessoa retornando o empréstimo dela, retornando o empréstimo de livro, empréstimo de dinheiro, empréstimo de algum equipamento, do que as pessoas não devolverem. Então eu sempre tive, eu tenho um superávit disso, né? Se você acredita mais do que desconfia, você tem a probabilidade de um dia acertar mais do que não acertar. Tem uma expressão que é interessante, se você desconfia de tudo, você acaba perdendo oportunidades que batem a sua porta a todo instante. Então, um investimento que você faz que te traga retorno, talvez ele compense todos os outros que não te deram retorno. A Bolsa de Valores mesmo funciona desse jeito, não é tudo que dá dinheiro lá dentro. Muitas coisas não dão dinheiro, empresas quebram, né? Empresas são administradas incorretamente. Então, dessa forma, você acreditando e tendo uma certa diversidade de investimentos, né, ou de pessoas com quem você convive, na média, você sempre sai ganhando. E é legal que a gente pode trazer isso para o lado do mindset também, né? A gente está justo nessa pegada, falando do livro Humanidade, para trazer uma pegada mais otimista. Então, para te estimular também a mudar o seu modelo mental de só ver o lado negativo das coisas. E isso vale para confiança também. Então, quando a pessoa ela tem um viés de desconfiar de todo mundo, é mais isso que ela vai acabar vendo no mundo. E eu trago um pouco disso para o meu caso concreto e específico. Eu era uma pessoa muito insegura. Anos atrás, eu era muito insegura. Principalmente em relacionamentos. Eu tinha uma tendência, por ser insegura, a achar que o outro estaria me enganando, que o outro iria me trair,
Porque, no fundo, eu não confiava em mim mesma. A minha autoconfiança estava lá embaixo, lá no chinelo. E quando eu comecei a perceber isso e comecei a, de fato, trabalhar isso em mim, para melhorar a minha autoestima, para construir de volta essa autoconfiança, tudo começou a mudar. Inclusive, a minha perspectiva, o meu modelo mental em relação à vida de modo geral. Então, trabalhando essa minha própria confiança, a confiança em mim mesma, eu comecei a ter mais confiança no mundo. Não só nos relacionamentos, e daí, de modo geral, na vida, né? Agora, eu sinto que eu desenvolvi uma perspectiva muito mais otimista da vida. Demais. Tem Muito muito a ver com autoestima, né? Muito. E aí, numa das anotações que eu fiz pro podcast hoje, e aí encaixou bem agora com o que a Fer tá falando, que é quando você tá muito carente, ou quando você não tem tanta autoestima, aí você entra em harmonia com aquela música do Cazuza, né? O Maior Abandonado, né? Que ele tem um trecho da música que ele fala: mentiras sinceras me interessam. A pessoa tá tão carente. Até isso. Ela tá tão carente, ela fala, Me cara. fale que me ama. Mentiras sinceras me interessam, sabe? Essa letra dessa música é legal. O Cazuza tava num momento de muita carência na vida ali, e aí entra nesse ponto, quando a pessoa não tem muita autoestima, ou ela está mais fragilizada, essa questão de você precisa muito ser alimentado ali com isso, tem que inverter essa chave. Gostei do que a Fer falou, inverter a chave, a autoestima, né? E entrando nos casais ali, nas mentiras sinceras me interessam, olha esse estudo, tem esse estudo muito bacana, diz o seguinte, que eu citei no início do podcast, que nós, numa convivência diária normal ou comum, as pessoas vão mentir para você de 10 a 200 vezes por dia. Mas um outro estudo mostra que as pessoas que se conhecem, as interações das pessoas que se conhecem, mudam um pouco esse fator, tá? E quando você está interagindo com alguém que você não conhece, tá? Nos primeiros 10 minutos que se conheceram, a pessoa já vai mentir em média 3 vezes para você. Uau. Então, você não conhece a pessoa, está interagindo com ela, 10 minutos de conversa, os estudos mostram que, na média, essa pessoa já mentiu 3 vezes para você. Se é uma média, vai ter alguma pessoa que mentiu 8 e uma pessoa que mentiu 1. Mas os estudos mostram que é muito raro ou praticamente impossível ter um tipo de interação por 10 minutos com alguém que você não conhece, 0 mentira. Cara, isso é chocante? Tá? Está lá no livro da Pamela Meyer, e é um livro sobre como detectar mentiras, algo assim. E é bacana que ela vai dando dicas de como que os especialistas do FBI ou os detectores de mentira vão sacando que as pessoas estão mentindo. E seguindo esse estudo, olha que legal esse dado. É pra dar uma... isso aqui é um momento pra mim foi... Pasmo, eu li, reli e fiquei chocado. Que num casal normal, uma em cada 10 interações, tá? São preenchidas com mentira. De cada 10 interações que você tem com a pessoa que está namorando, um casal normal, uma delas é fraude. Por isso que as pessoas trabalham fora, né? E aí vem o outro dado. E aí o outro vem um outro dado. Se a pessoa é casada, cai para 3. Em vez de 10 interações para uma mentira, 3 interações para uma mentira. Uau. Como se o Jojozinho querido que tivesse aqui, nosso convidado de um podcast recente tivesse aqui, ele diria: durma com um barulho desse. Durma com um tijolo que caiu. Essa é uma tijolada, hein? Tijolada. Uau. Chocante, hein? Aqui... E se você não tá tentando enganar ninguém, alguém tá te enganando o tempo todo. Então abre os olhos. E o podcast que era pra estimular as pessoas a confiarem mais, já tem só umas tijolas. Você fala assim, cara, acho que eu vou viver desconfiado agora. Eu vou criar essa paranoia aqui. Então, mas aí o confiar realmente não tem a ver com desacreditar o acreditar não tem a ver com você acreditar o tempo todo, né? Você confia na pessoa, ou confiar não quer dizer acreditar o tempo todo. Você confia naquela pessoa, por isso que você convive com ela, mas se aquela verdade ali, você vê que está muito fantasiosa, está colorida demais, desconfie daquilo ali. Tá? Mas não desconfie da pessoa, desconfie do fato. E aí vai averiguar, vai pesquisar, né? Não seja ingênuo também, não é isso que a gente está querendo dizer aqui, né? Mas eu sinto que a gente tem sim que estimular o nosso internauta aí, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, a confiar sim. A gente tem que confiar mesmo. E por quê? Porque se a gente for, voltando lá no aspecto básico de que a gente precisa confiar para viver em sociedade, porque se a gente tiver uma vida em que a gente vai viver desconfiando... Isso, imagina o tanto de estresse e de angústia que isso gera. Então, eu vou ficar o tempo inteiro
quando alguém me oferecer alguma coisa, eu vou entrar na paranoia, que nem a Malakini falou, de ficar desconfiando. Ai, mas e será que ela tá me oferecendo porque ela quer ganhar uma vantagem? Será que ela não tá sendo sincera? Será que não sei o quê? Olha o tanto de energia mental Neurose. que tá sendo gasto. Não, neurose. Quer ver um exemplo Não muito dá, básico não dá. disso, que a Ferzinha comentou agora, é assim, você tá no trânsito, o sinal tá verde, o que você faz? Você confia. Você confia que as outras pessoas vão parar e que o sinal tá verde. Nem sempre... Claro, tem acidentes que acontecem justamente por isso, ou a pessoa não viu, mas no geral a gente confia. Sim. Senão ia ser isso, o sinal tá verde, Também. para, olha para um lado, olha para o outro, aí no outro sinal verde, para. Então, realmente a gente tem o viés da confiança, tá? Pra gente caminhar aqui pro encerramento do nosso podcast, clica, compartilha, assina, lembra de deixar seu comentário. Se você tem algum livro, algum estudo, algum case que você quer enriquecer, coloca lá nos comentários aqui pelo YouTube e vamos juntos ajustar para que nosso podcast possa chegar para cada vez mais pessoas. Como melhorar isso, então? Como melhorar o fator, tipo, cara, eu quero conseguir confiar mais nas pessoas? Porque talvez alguém que está nos acompanhando sofre dessa neurose. Não consegue confiar. Talvez essa pessoa ela passou por 2, 3 relacionamentos que, porra, não deram certo, ou que as pessoas enganaram, traíram, mentiram, e agora ela criou uma paranoia. Ela não consegue mais se relacionar porque acha que todo mundo vai repetir o padrão. Então, como que a gente pode trabalhar isso para melhorar essa nossa programação natural, esse nosso condicionamento natural de confiar? Fazendo uma reprogramação, por exemplo, né? Já que a gente foi programado para confiar e a gente tá sendo massacrado com a desconfiança está sendo agregada no nosso cotidiano, você tirar essas desconfianças e se programar mesmo para confiar cada vez mais. Tem uma máxima que diz que se você confiar em todo mundo e se desiludir com alguns, você sempre vai estar em vantagem. E você vai se desiludir com alguns. Mas para isso você precisa de autoconfiança, você precisa ter um pouco mais de trabalho no seu autoconhecimento para você não se destruir quando alguém te passar a perna, por exemplo, né? Mas se você confia em todo mundo, tenha certeza que algumas pessoas vão te decepcionar, mas são poucas as pessoas, não é todo mundo. Venha fazer aula com a gente, né? Eles inverteram os papéis aqui. Isso na prática, reprogramação emocional na prática. Mas eu sinto que além de, claro, depois desse passo de primeiro buscar autoconhecimento e realmente começar a reprogramar as suas emoções, a sua forma de enxergar a vida, eu sinto que é legal pensar pelo viés, até o Vilmar já comentou sobre isso hoje, pensar pelo viés de que são oportunidades. Então, se a gente desconfia de tudo, não quer... Tá, eu tive muitas decepções amorosas, então eu estou me fechando. Fale mais sobre isso. Não, no exemplo hipotético. Hipotético. Uma Exemplo prima hipotético sua... de uma amiga minha, ela teve muitas decepções amorosas. Mas vai. Mas então, uma pessoa que, por exemplo, teve muitas decepções amorosas, se ela se fecha, ela vai parar de ter experiências. Ela vai se fechar ali no casulo dela. E isso não traz crescimento para a vida dela, não traz oportunidades, não traz evolução. Então, pensar por esse viés também já faz com que você talvez tenda a querer se abrir. Porque que nem o Vilmar acabou de comentar, alguma vez a gente vai confiar e vai se dar mal. Isso faz parte, então talvez aceitar isso também já como um fato. Vai acontecer, você vai lidar com isso, mas isso não vai ser a regra. Isso dá até uma chacoalhada aqui, né? Porque realmente quando a gente percebe que nós temos algumas áreas da nossa vida que nós somos mais desconfiados, né? Para algumas pessoas, a pessoa já foi tão enganada no trabalho que ela agora é mais desconfiada no trabalho. Outras pessoas elas já foram tão enganadas pelos irmãos ou pelos pais que elas são mais desconfiadas nos relacionamentos familiares ou no caso amoroso. Então é interessante perceber qual é a área que você tem que trabalhar. E para isso vem algo que a gente fala em praticamente todo o podcast, que é um pouquinho de autoconhecimento, de autoestudo, parar, se observar, não ir só vivendo numa loucura. Se observa. E para mim, como melhorar? Para mim, a gente tem que parar com essa fábrica, nós temos uma fábrica ininterrupta, inesgotável, de crenças ilusórias.
que eu quero dizer com isso? Que essa fábrica de crenças ilusórias, a gente tem que entender que acreditar é sempre mais fácil que agir. Então, a auto-mentira é o ponto que você tem que mudar, é o ponto que você tem que corrigir antes da mentira para o outro. Você tem que corrigir a sua auto-mentira. Por exemplo, aquele famoso, eu mereço essa pizza. Não, isso é uma auto-mentira. Você está super afim de melhorar o corpo, a performance, a saúde, emagrecer, e aí você chega e fala, eu mereço essa pizza, é uma auto-mentira. Ou você está se relacionando com alguém que já deu todos os sinais, pegando a ideia da Ferzinha aqui de relacionamentos. A pessoa já deu todos os sinais de que não vai dar certo com você. Ela já deu os sinais. E aí você fala, você auto-mentira, você fala, você quer? Não, mas é que comigo vai ser diferente. Então, quando a gente começa a trabalhar o autoestudo, você vê que existe uma auto-mentira que ela é mais importante até, em muitos casos, é claro, do que essa mentira da pele para fora. Então, trabalhar essa questão. E tem uma outra auto-mentira que é para a gente dar uma tijolada aqui. Seria legal filmar agora, né? Tem um psicólogo canadense, Jordan Peterson, que ele diz o seguinte: respira, hein? Que quando você tem algo a dizer e não diz, esse silêncio é uma mentira. Então, esse psicólogo canadense, ele está dizendo que quando você tem algo a dizer e você fica em silêncio, esse silêncio é uma mentira. E você faz isso em vários momentos e isso vai construindo um universo interno tóxico. Esse universo tóxico, você ia dizer não disse, aí guardou para si, ia dizer não disse, guardou para si. Imagine um relacionamento em que você passou meses, anos, décadas, não dizendo. Aí você começa a virar outra pessoa. E aí aquilo vai virando um universo tóxico que geram várias doenças e coisas assim. Então, pensa sobre isso, que eu acho que para mim, para melhorar é isso, é a questão da auto-mentira. E tem o lance de você fala da auto-mentira, a pessoa fala, nossa, eu me engano, e eu também engano outras pessoas. Não é só as outras pessoas que te enganam, você está enganando as pessoas o tempo todo, e você está gerando motivo para as outras pessoas desconfiarem de você. Hoje, eu procuro, a gente não dá para ser perfeito, senão não estaríamos aqui, né? Seríamos luz já, mas eu procuro não mentir, ou mentir o mínimo possível, por questões de convivência mesmo, né? Mas se você começa a enganar as outras pessoas, você acaba caindo no descrédito. E como é que você se sente quando você cai no descrédito? Que tipo de emoção aflora quando a pessoa desconfia de você? Mesmo que você esteja falando a mais pura verdade. Hoje eu não ligo mais. Eu precisei trabalhar muito com a minha autoestima. Porque por mais que eu fale a verdade, nem sempre aquilo parece crível para alguém que não está inserido no mesmo contexto que eu. E a pessoa desconfia, a pessoa acha que é mentira, que não sei o que. Hoje eu não ligo, hoje eu estou pouco me lixando se a pessoa acredita ou deixa de acreditar, né? A não ser que eu esteja querendo ludibriar para ganhar alguma coisa da outra pessoa, né? Aí é importante você manter aquela mentira ou falar a verdade, enfim, depende do que você está fazendo. Mas agir de forma ética, de forma moral, dentro das leis que nós temos hoje regendo a nossa convivência social, te traz essa firmeza de propósito junto com essa autorrealização, a partir de você começar a acreditar mais na sua intuição, acreditar mais na verdade que você conta para você mesmo. Esse podcast nós estávamos tão empolgados que o tempo que a nossa ampulheta nem foi ativada, a gente passou, gravamos 2 em 1 aqui, já temos aí 2 publicações feitas. E tem muita coisa, se você der uma pesquisada, se você quiser saber mais a respeito, dá pra gente expandir isso, se você levar pro lado da natureza, nós somos a natureza, né? Essa separação não existe, mas assim, se você levar pro lado dos outros animaizinhos, tirando o animalzinho Homo sapiens, você vai perceber que na natureza também existe uma gama de artifícios que os animais usam para sobreviver. Existe até uma edição da National Geographic publicada em 2017 com uma lista dos principais enganadores no reino animal. Então é muito legal que um se disfarça disso, um consegue fazer o canto que é diferente do outro para enganar. Então é muito legal perceber que sim, a mentira ela faz parte de uma estrutura
social, mas que nós temos que diminuir para não virarmos mentirosos crônicos, né? Mitomaníacos. Sabia que esse é o termo? Mitomaníacos, pessoa que mente compulsivamente ou mente sempre querendo se dar bem por um viés. E tentar aplicar isso de confiar mais no próximo. E a maior dica e mais difícil, por mais que o Vilmar tenha comentado aqui, eu também considero que eu minto pouco. Ele também. Nós fazemos um treinamento há muitos anos de autoconhecimento, que uma das bases, um dos alicerces, tá lá, é não mentir, ou mentir o mínimo possível. Mas aí, lendo esses estudos, me bateu aqui como um tijolo, um tapa na cara, que é tipo, num casal normal, de cada 10 interações, uma é mentira. Eu tô dentro desse contexto, eu tô dentro desse estudo, não adianta eu querer me eximar e dizer, não, isso não é comigo, é aquela outra mentira, isso não é comigo. Não, é sim. É a média comigo, só dos entrevistados. É comigo sim. Então a gente tem que tentar perceber, cara, aquela mentira, ela precisava? Galera, foi muito legal estar com vocês. Mas eu ainda queria só voltar a puxar a sardinha pro autoconhecimento, porque senão não seria fair falando nesse episódio, se não trouxesse de novo pro autoconhecimento. Porque eu sinto que muitas vezes a maior parte das mentiras são por falta de autoconhecimento. Elas são feitas inconscientemente. Às vezes você tá mentindo e você nem sabe que tá mentindo. Você não se dá conta de que aquilo saiu. Então, num relacionamento, por exemplo, você tá ali só concordando, que nem o exemplo que você deu. Ai, tá bonita. Tá concordando pra agradar. Por que você precisa fazer isso? Talvez não precise. Esse é o ponto. Cara, Ferzinha, você pegou um ponto muito legal. Então, assim, talvez não precise. Então, para nós, como aplicar isso, né? Vamos pensar que é agora e Sim, como você pro mundo e não o mundo para você, a mudança. Exato. Então, para mim seria o seguinte: por que eu precisei perguntar se ele gostou? Ou se ela gostou? Sim, por quê? Por que eu vou fazer ele mentir? Colocar a pessoa nessa sinuca. Por que eu vou colocar ela nessa sinuca? Não coloca. Autoestima, não quero saber o que você acha, tá bem ou não. Não pergunta. Porque senão você colocou a pessoa numa sinuca e ela vai ter que mentir. Ela vai dizer, nossa, adorei essas unhas fluorescentes. Colocou a pessoa numa sinuca. Ou vai dando a liberdade para que o outro realmente seja sincero com você. Não, a gente já falou isso em outro episódio. Não se melindre tanto com as verdades que as pessoas te dizem, porque senão você está estimulando a mentira. Aceite as verdades que te dizem. Mas tem que estar muito bem preparado para receber esses feedbacks. Mas volta o autoconhecimento. Exato. Então busque autoconhecimento. Por isso que eu acho fantástica a sacada do Cazuza. Mentiras sinceras me interessam. Porque quando a gente pergunta pra pessoa, o que você achou disso? O que a gente quer que a pessoa diga? A gente já sabe o que a gente quer. A gente já sabe o que a gente quer. A gente quer que a pessoa diga, não, você é um namorado incrível. Não, você é muito bonito, a sua comida é incrível. A gente quer esse elogio. Então essas mentiras sinceras muito, muito nos interessam. E talvez essa seja a sacada. Queira menos mentiras sinceras. Isso. E ao querer menos mentiras sinceras, você está mais preparado para escutar verdades doídas, né? Sim. A verdade crua, nua e crua. Depois pesquisa aí a origem da verdade nua e crua, que tem a ver com uma pintura feita em que o poço da verdade, em que a mentira convence a verdade a entrar nua no poço, e nesse poço para se banhar. E aí quando eles estão lá se banhando, a mentira sorrateiramente foge do poço, pega as roupas da verdade, veste as roupas da verdade e foge. E aí a verdade fica nua. E quando a verdade sai do poço, todas as pessoas estão vendo a verdade nua. E ninguém quer ver a verdade nua. E é por isso que surgiu a origem da verdade nua e crua. Ninguém quer ver a verdade. É melhor uma mentira bem vestida do que a verdade nua. Tá, e crua. É isso aí. Confiem mais nas pessoas. E busque autoconhecimento. Exatamente. Nice! Até o próximo episódio. Valeu! Ratuna Matata. Não. Conga. Conga. Baixou uma Gretchen na mulher agora.